partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Crime bárbaro no interior do Maranhão. Corpo de homossexual é encontrado esquartejado dentro de açude. Homem suspeito de abusar de criança de 5 anos é preso no interior do estado. Justiça Federal aceita denúncia contra envolvidos no transporte ilegal de madeira. Barragens do Maranhão passam por vistorias. Eleição da FAMEM. Cleomar Tema desiste de candidatura e prefeito de Igarapé Grande será aclamado presidente. No esporte, Sampaio e Imperatriz se enfrentam hoje pelo Campeonato Maranhense. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para essa quarta-feira, tem previsão de sol e pancadas de chuva com raios à tarde no leste maranhense. Em São Luís, sol forte, mas tem previsão de chuvas esparsas ao longo do dia. A máxima na capital não deve passar dos 31 graus. Na região de Imperatriz, céu encoberto com sensação térmica de 32 graus. Tem previsão de pancadas de chuva na cidade. Sol entre muitas nuvens também nas cidades de Presidente Juscelino, Poção de Pedras e Porto Franco. A máxima nesses locais deve atingir os 32 graus. Para amanhã, quinta-feira, muitas nuvens e chuva mais frequente no norte do estado. Trânsito. Em São Luís, o estudante do curso de Direito, identificado como Lucas Oliveira Capim, de apenas 20 anos, morreu na madrugada dessa quarta-feira na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Angelim, após a sua motocicleta colidir com um veículo de passeio. Após o acidente, o motorista do carro de passeio fugiu sem prestar socorro à vítima. Na BR-402, entre os municípios de Morros e Rosário, uma caminhonete pegou fogo na tarde dessa terça. Os 5 ocupantes que estavam no veículo perceberam fogo e conseguiram sair ilesos. Os policiais rodoviários acreditam que um problema elétrico pode ter sido a causa do incêndio. Plantão policial. No município de Presidente Médici, um corpo foi encontrado esquartejado na manhã dessa terça-feira dentro de um saco de nylon em um açude na zona rural da cidade. O corpo é de Ildivan Silva Farias, conhecido como Nezim. Até a tarde de ontem, a cabeça da vítima não havia sido encontrada. Segundo a polícia, pedras foram colocadas dentro do saco plástico para que o corpo não boiasse. O suspeito de cometer o crime foi identificado como Valber Bezerra. Isso porque a vítima foi vista pela última vez na companhia dele em um bar no último dia 25. O corpo foi localizado após a polícia rastrear o sinal do celular da vítima. O pedido de prisão do suspeito já foi solicitado ao Poder Judiciário. Em Balsas, jovem invade delegacia para assassinar desafeto e é morto por policial. Os detalhes do caso com o correspondente na região, Elcione Pereira. Um jovem identificado como Luiz Fernando Franco Nascimento, conhecido como Neguinho do Coió, foi morto na madrugada desta terça-feira, 29, dentro de uma delegacia de Balsas, após invadir o local para matar um adolescente que estava apreendido. De acordo com informações do delegado regional de Balsas, Wagner Vieira, Luiz Fernando Nascimento estava sob o efeito de drogas, quando, por volta das 4h30 da madrugada, pulou o muro e a cerca elétrica da delegacia e, em seguida, entrou no local por uma abertura na janela. O objetivo era matar um adolescente que estava apreendido há 7 dias por suspeita de roubo. Ainda de acordo com informações do delegado, um policial que fazia a guarda percebeu a movimentação e impediu que Luiz Fernando cometesse o homicídio. O suspeito ainda tentou ferir o policial com uma faca, mas foi atingido por vários tiros, morrendo no local. Central de Notícias, com informações do blog Diário de Balsas, da Rádio Cidade, Elcione Pereira.
No interior do Maranhão, mais 2 casos de pedofilia levaram 2 homens à prisão nas últimas horas. Uma das vítimas tem apenas 5 anos de idade. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. No município de Senador La Roque, a polícia prendeu nesta terça-feira Gilvan Souza Luiz, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 5 anos de idade. A prisão do suspeito aconteceu no povoado Centro do Toinho. Segundo a polícia, a vítima era neta da companheira do suspeito e o crime teria acontecido na última segunda-feira na cidade de Imperatriz. Foi preso também nessa terça-feira Jeane Marcelo e Silva, também suspeito de cometer o crime de estupro contra uma adolescente de 12 anos. A prisão aconteceu na cidade de Açailândia e o homem foi reconhecido pela vítima. Segundo o Centro de Referência de Assistência Social de Açailândia, já foram registrados 6 casos de estupro na cidade só este ano. No ano passado, foram 36 casos de estupro contra crianças e adolescentes. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco. Após tragédia em Brumadinho, barragens do Maranhão passam por vistoria. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Após tragédia em Brumadinho, barragens do Maranhão passam por vistorias. Repórter Adilson Souza. Olá, ouvintes do Jornal Central. A reportagem fala agora sobre a vistoria dos técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente na empresa Lumar, onde foi realizado visitas técnicas e acompanhamento nas barragens que existem dentro da empresa. Segundo os técnicos, os procedimentos estão obedecendo rigorosamente a portaria de 2017, onde há uma fiscalização e envio dos relatórios por parte da empresa no sentido de manter sob controle todas as barragens. Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Marcelo Coelho, a situação das barragens é de total segurança e tranquilizou os moradores que moram no entorno da indústria. De São Luís, Adilson Souza, para o Jornal Central. O Maranhão possui apenas uma barragem de rejeito, que é a da mineradora Aurizona S.A., situada no município de Godofredo Viana, cuja fiscalização é de responsabilidade da Agência Nacional de Mineração. A Lumar possui no Maranhão os diques destinados a armazenamento de resíduos e não de rejeitos, como é o caso da mineradora Aurizona e das mineradoras de Minas Gerais. São as chamadas áreas de resíduos de bauxita. Os diques possuem altura máxima de 25 metros e todas possuem a parte interna impermeabilizadas com sistema composto por 3 barreiras de proteção. Justiça Federal aceita denúncia contra envolvidos no transporte ilegal de madeiras no Maranhão. Confira na matéria de Arthur Filho. O Ministério Público Federal no Maranhão denunciou organização criminosa que se especializou em fazer circular madeira ilegal pelas rodovias federais do Maranhão, com a participação direta de policiais rodoviários federais que foram afastados das funções. A Justiça Federal aceitou a denúncia. Havia um grupo de pessoas que atuava como facilitadora do transporte de cargas de madeira clandestina no Maranhão. Estes intermediários entravam em contato com os policiais rodoviários federais participantes do esquema no município de Santa Inês para combinar a passagem de caminhões carregados sem a fiscalização mediante o pagamento de propina. As propinas eram entregues aos policiais rodoviários federais durante a passagem dos caminhões pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Santa Inês ou encontros em locais próximos como postos de gasolina e oficinas mecânicas. A madeira ilegal circulava entre o Pará e o Maranhão sem a documentação que garantiria a procedência legal. O grupo fraudava também o DOF, que é expedido pelo IBAMA. Agora, os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa, transporte ilegal de madeira, corrupção passiva e receptação qualificada. De Brasília, Arthur Filho.
Beneficiários do Bolsa Família de Imperatriz passarão por investigação social. Morgana Albuquerque. Beneficiários do Minha Casa Minha Vida de Imperatriz serão submetidos à investigação social. Após sorteio realizado na última sexta-feira, dia 25, os ganhadores das unidades habitacionais do Residencial JK serão submetidos à entrevista e deverão apresentar vários documentos para aprovação cadastral junto ao Banco do Brasil, que é o responsável pelo financiamento das moradias. De acordo com a coordenação do programa, o sorteio não significa aprovação automática e, por isso, existe um cadastro de reserva para eventuais desclassificações. Nas redes sociais, tem circulado um vídeo denunciando que possíveis beneficiários possuem veículos de alto valor. A Lastro Engenharia, construtora responsável pela obra do Residencial JK, informou à assessoria de comunicação da Prefeitura de Imperatriz que, após o sorteio das 1.000 unidades, muitos curiosos têm visitado o canteiro de obras nas proximidades da Vila Machado e que os carros que aparecem no vídeo são de terceirizadas e empreiteiras interessadas na tecnologia que vem sendo utilizada na construção do residencial. A secretária de Desenvolvimento Social, Janaína Ramos, ressalta que servidores da Prefeitura e da construtora diariamente se dirigem ao empreendimento e que isso não significa que essas pessoas tenham sido sorteadas. Com as obras ainda em andamento, os sorteados deverão passar por investigação social e o banco avaliará as condições financeiras antes de aprovar o financiamento das casas. Morgana Albuquerque, de João Lisboa, para a Central Notícias. Política. O prefeito de Tuntum e atual presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, Cleomar Tema, não irá tentar renovar o mandato na entidade municipalista. A desistência de Cleomar Tema abriu caminho para a aclamação de Erlânio Xavier, do PDT, prefeito de Igarapé Grande, nas eleições que acontecem nesta quarta-feira. Com isso, Erlânio Xavier deverá ser aclamado presidente para o biênio de 2019-2020. Confira em instantes. Greve de ônibus de São Luís é suspensa. Estamos apresentando Jornal Central. Agora é lei. O Maranhão tem uma data destinada à reflexão da posição dos negros na sociedade e combate ao preconceito racial. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, agora é feriado estadual. Uma lei determina que o Maranhão faça um censo a cada 4 anos para identificar e cadastrar pessoas com transtorno do espectro autista. A pesquisa será base para a elaboração de políticas públicas para a melhoria no atendimento dessa população. E mais uma boa notícia para o cidadão maranhense. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa criou o Programa Estadual de Conscientização, Conservação e Uso Racional da Água. A partir dele, ações com utilização de fontes alternativas para captação, reuso de efluentes e uso de tecnologias serão incentivadas pelo poder público. Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou nesta terça que a greve de motoristas e cobradores que trabalham no transporte público de São Luís, que estava marcada para essa quarta, foi suspensa. Em nota, o sindicato disse que das 9 empresas que foram notificadas por conta de atrasos referentes aos pagamentos de salários dos trabalhadores, 6 delas já regularizaram a situação e outras 3, no caso são Benedito, Matos e Marina, também já iniciaram os pagamentos dos funcionários. Confira na matéria de Yasmin Paiva as dicas de concursos abertos no Maranhão. Iniciando com o concurso da Câmara de São Luís. São 116 vagas para nível médio e superior para técnico em comunicação social, arquiteto, assistente social, historiador, jornalista, psicólogo, entre outros. A remuneração varia de R$ 1.250 a R$ 2.565. Taxas de R$ 75 a R$ 100.
Inscrições até o dia 6 de fevereiro pelo site www.fsadu.org.br. Tem também o concurso público da Prefeitura de Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís. São 564 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, taxas de R$ 52 a R$ 135. As inscrições foram prorrogadas até dia 1º de fevereiro e podem ser feitas pelo site institutomachadodeassis.com.br. Finalizando com o concurso da UFMA para técnico administrativo. São 15 vagas para profissionais de níveis técnico e superior, taxas de R$ 60 a R$ 100. Inscrições até o dia 8 de fevereiro pelo site www.concursos.ufma.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yasmin Paiva. Começam nesta quinta-feira as inscrições para o ProUni. Rosamélia de Abreu. As inscrições para o ProUni começam nesta quinta-feira, 31 de janeiro, e terminam em 3 de fevereiro. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 6 de fevereiro, os da segunda chamada no dia 20 de fevereiro. O candidato pré-selecionado na primeira chamada deve comparecer à instituição de ensino superior para comprovar as informações prestadas em sua inscrição e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso, de 6 a 14 de fevereiro. Os pré-selecionados na segunda chamada devem comparecer à instituição de ensino superior entre 20 e 27 de fevereiro. Outras informações no site prouniportal.mec.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Últimos dias para negociação de quem tem débitos com as contas de água. Daniela Castro. Faltam poucos dias para o prazo final da campanha Fique em Dia com a CAEMA, onde os clientes podem negociar ou quitar suas dívidas com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. O cliente que quiser sanar seus débitos contraídos até 27 de dezembro de 2018, sem juros e multas, e ainda obter descontos especiais, poderá aderir à campanha Fique em Dia com a CAEMA até o próximo dia 31 de janeiro. Para aderir à campanha, basta que o consumidor vá até uma gerência ou posto de atendimento na capital ou interior do estado, munido de documento de identificação. Na capital, os postos de atendimento estão disponíveis nos seguintes bairros: Anjo da Guarda, Centro, Cidade Operária, Coab e Vinhais. De São Luís, Daniela Castro. Você confere no próximo bloco. Sampaio e Imperatriz se enfrentam hoje pelo Campeonato Maranhense. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a CAEMA. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da CAEMA na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. O concurso 2120 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$20 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas, horário de Brasília, dessa quarta-feira, em Guaraciaba, Santa Catarina. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, também horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. Esporte. Sampaio Correia e Imperatriz se enfrentam hoje pelo Campeonato Maranhense. Raimundinho Lopes. Nesta noite, às 20h30, no Gigante do Outeiro da Cruz, uma grande partida de futebol entre Sampaio Correia e a equipe do Cavalo de Aço Imperatriz. Sampaio que defende a liderança do campeonato, 100% de aproveitamento, 2 partidas, 2 vitórias, 4 gols a favor, nenhum contra. E, por outro lado, a equipe do Imperatriz que precisa se reabilitar, né, da última partida contra o Motoclube, aqui mesmo no Gigante do Outeiro da Cruz, onde perdeu pelo placar de 1-0. Será um grande jogo, acreditamos que o grande universo
tricolor, assim como a torcida cavalina, estarão presentes hoje no Estádio Castelão para incentivar as suas equipes. É muito importante para ambas as equipes, o Sampaio por manter a liderança e o Imperatriz por tentar se reabilitar dentro da competição. O Sampaio Corrêa, que ainda não tem sua equipe definida pelo técnico Flávio Araújo, muitas dúvidas, mas vamos aguardar até o momento antes da partida para ver qual a onzena que iniciará o jogo. Pelo lado do Imperatriz, algumas mudanças também anunciadas pelo treinador Rui Scarpino, mas vamos ver também antes do jogo se essas mudanças se confirmam. Central de Notícias de São Luís, Raimundinho Lopes. Motoclube segue com treinos para enfrentar o Santa Quitéria. O Motoclube de São Luís intensificando seus treinamentos, preparando bem sua equipe para o compromisso contra a equipe do Santa Quitéria, lá em São Mateus. A equipe motorizada é a segunda colocada da competição, embora tenha o mesmo número de pontos do que o primeiro, que é o Sampaio Corrêa, mas perde no critério de saldo de gols. E o Moto pretende nessa partida marcar mais 3 pontos, que lhe dará praticamente garantido uma das vagas para o quadrangular final, a segunda fase do campeonato. O Moto aí que vem com o treinador Wallace Lemos fazendo um bom trabalho, o Moto que aproveitou bem a pré-temporada e os jogadores entenderam facilmente aquilo que quer o seu treinador Wallace Lemos e tem colocado em prática e consequentemente os resultados estão chegando de maneira positiva. O Moto Clube que sabe da importância desse jogo e fará de tudo para poder conquistar esses 3 pontos. A grande nação rubro-negra com certeza acompanhará a equipe, assim como fez em Pinheiro, invadindo o território do adversário para justamente apoiar a sua equipe. E acreditamos no grande jogo, o campo de jogo, o gramado é excelente para a prática de futebol e favorece uma equipe que toca melhor essa bola, que está melhor condicionado fisicamente, mas o futebol ele é decidido e resolvido dentro do campo de jogo. Santa Quitéria é uma equipe jovem, mas é uma equipe que procura dar muito trabalho aos seus adversários e acreditamos num grande espetáculo. Central de Notícias de São Luís, Raimundinho Lopes. Com titulares regularizados, Cordino intensifica a preparação para enfrentar o Pinheiro. Astrogildo Melo. Chegando com as informações de Barra do Corda do Cordino Esporte Clube, que realizou treino a pronto, viagem para Pinheiro, em busca da sua primeira vitória. O time regularizou alguns atletas. O professor Marlon agora vai contar com o time que realmente ele vinha treinando e preparando para o Campeonato Maranhense. A equipe do Cordino hoje encontra-se com os atletas todos regularizados, né? A gente já tem um plantel aí de 25 atletas, né? São atletas já com uma certa experiência, né? Então a gente ganha com a experiência desses atletas. E a gente trabalhou aí a situação de jogo já visando essa partida contra o Pinheiro na quinta-feira à noite. O Cordino só interessa somar ponto, né? Pra gente sair dessa situação. A gente sempre fala, futebol é planejamento e o nosso planejamento esse ano não foi, digo, 50%, né? Então a gente pecou nessa parte, mas graças a Deus agora a gente vai ter como correr atrás, né? E buscar esses pontos para poder a gente pensar na classificação ainda. Então essas são as informações do Cordino Esporte Clube, a Onça de Barra do Corda, e vai em busca da sua primeira vitória em Pinheiro, partida que começa às 19 horas na cidade de Pinheiro. Astrogildo Melo de Barra do Corda. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. E agora você pode falar direto com a gente pelo WhatsApp 989-8305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook e Instagram Central de Notícias MA e agora também no Twitter, CN Jornalismo. A Central de Notícias está também no YouTube. Curte e compartilhe. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.